Aula 14. É, Agora eu queria só mostrar para vocês uma outra forma de avaliar a viabilidade técnica de uma tecnologia de conversão de energia, tá? Eu já tinha apontado aí nos primeiros vídeos os vários critérios que envolve a questão de custos, impactos ambientais diretos, enfim. Mas é possível fazer uma análise de cunho mais ambiental. Pode soar, inclusive, como algo meio que, não vou dizer implícito, mas não tão direto, tá? Que é o conceito de energia, tá? Energia com letra M mesmo, que também é chamada de energia incorporada, memória energética, enfim. O que significa isso? É uma forma de realizar uma análise de uma conversão de energia e que leve em consideração toda a energia utilizada para aquele fim. Na grande maioria dos casos, se faz esse tipo de cálculo, levando em consideração o quanto de energia proveniente do sol foi necessário para a realização, para a elaboração de algum produto ou de algum serviço, tá? Podendo ser eletricidade, inclusive, tá? É um instrumento na área de engenharia ambiental para verificar, né, análise ambiental, né, o impacto ambiental causado por uma determinada, digamos, determinada atividade. Existem várias unidades, como é que se fala, não unidades, né, mas várias condições, várias formas de calcular isso. Existem alguns cálculos de transformidade, taxa de rendimento energético. Eu não vou falar sobre isso aqui, né? Isso cabe para uma outra disciplina. Mas onde eu quero chegar? Existem várias formas de calcular o impacto ambiental causado por uma determinada atividade, tá? Para a produção de qualquer coisa, né? Também existe, por exemplo, que eu já tinha falado, a análise do ciclo de vida, que visa, né, estudar todo a produção de um produto, o desenvolvimento de um processo, desde a extração dos recursos naturais até o fim da vida útil de um determinado produto, né? Até tem um termo que vem do inglês, né, que em português seria do berço ao túmulo, isto é, desde a extração da matéria-prima para, estamos falando aqui de geração de energia, vamos supor aí, né, a análise de ciclo de vida de uma hidrelétrica, desde a extração dos recursos naturais, né, pedra, areia, argila, minério de ferro, minério de cobre, etc., até o descarte do produto, né, até desativação de uma planta elétrica, se for o caso, né. Isso aí é uma análise do ciclo de vida. Agora, a energia talvez seja até um pouco mais profundo, né, que deve levar em consideração, como falei, né, a fonte de tudo. Por exemplo, se pensar aí na energia de 1 litro de etanol, tem que pensar, inclusive, da energia do sol, né, que, pelo meio do processo de fotossíntese, converteu uma parte, um grande volume de energia em um volume menor, né, daquela energia embutida na glicose, na sacarose, nos açúcares, até sua fermentação, etc., né? É um cálculo assim bem mais profundo, como já disse agora, né? Eu vou compartilhar uma breve apresentação, né? De novo, eu não vou entrar no mérito assim do que é energia, as várias formas de calcular, mas eu quero mostrar para vocês alguns valores, né? Que dessa forma, né, que eu vou mostrar, pode ser considerado aí, pode ser usado como fator de decisão, né? O que nós observamos atualmente, né? Que existe aí algumas fontes que causam maiores e outras que causam menores impactos ambientais, né? Então aqui, ó, energia líquida é a unidade que é a razão entre a energia embutida e o insumo energético e a energia consumida para a produção desse. Eu não quero dar exemplos específicos, mas pensa dessa seguinte situação. Por exemplo, há uma polêmica muito grande, né, nos Estados Unidos, que é o maior produtor de etanol do mundo. Tá. Atualmente, o volume de produção aí é até mais que o dobro do Brasil. Eles usam o milho para tal. Além da polêmica do uso do milho, que também é usado para alimentação animal, alimentação humana, e aumento do consumo do milho para a produção de etanol, puxa o aumento do custo, o aumento da cotação da matéria-prima, né? Porque influenciando no mercado inteiro, né, no mercado todo aí do milho, né, tem também o impacto causado pelo fato de consumir combustíveis não renováveis para a produção de um combustível renovável. Então, tem unidades aí do hábito da energia que pode ser calculado, desculpa, unidade não, mas
alguns cálculos podem ser feitos, né, levando em consideração o uso de combustíveis não renováveis. Também existe na área ambiental, né, o conceito de balanço energético, no caso aí, o quanto de energia quanto de energia, né, embutida que foi produzido, pode ser num biocombustível, né, em relação ao quanto de combustível que foi consumido em forma de combustíveis fósseis. Vou dar um exemplo. O etanol produzido no Brasil. Para produzir o tanto de etanol no Brasil, foi necessário consumir o tanto de óleo diesel nos caminhões, nas coletadeiras, tá? Mas a unidade nesse caso, né, que é adimensional, é o quê? É o quanto de energia, só corrigindo aqui, né, o quanto de energia, pode ser em joules, por exemplo, quanto de energia em joules embutida no etanol foi consumida ao consumir o joule de óleo diesel. Aí se for ver, né, no caso do Brasil, né, varia muito de planta para planta industrial, mas fala-se no mínimo 7 unidades de energia embutidas em etanol, só que para isso precisa consumir um joule de óleo diesel. Tem usinas que supera 10, mas nos Estados Unidos aí é entre 1 e 2, em torno de 1,5, tendo pesquisas aí apontando para valores até inferiores a 1. Se for inferior a 1, precisa consumir mais energia em forma de combustíveis fósseis para produzir aquela energia em forma de combustível renovável, né? O que aparentemente soa como contrassenso, né? Porque ainda mais que quem produz o etanol, né, independente da fonte, independente da forma, né, do procedimento, levanta a bandeira da causa ambiental, né? Mas, enfim. Então, só que o que eu quero mostrar aqui nesta apresentação falando sobre questão de quanto de energia é necessária para produzir uma outra forma de energia. Tá? Também pode soar como contrassenso, né? Você gera uma unidade de energia, mas para isso precisa consumir mais que um. Acontece, mas a questão é a adequação daquele insumo energético. Vou dar um exemplo para vocês. O carro movido a gasolina. É impossível colocar petróleo cru no tanque. Não faz sentido. Também se colocar petróleo, simplesmente não vai queimar. Vai dar problema no motor e sem conseguir realizar trabalho. Mas a quantidade de energia necessária para extrair o petróleo da natureza, transportar esse petróleo até a refinaria, energia necessária, né, que é uma reação que consome muita energia, para extrair os derivados de petróleo, neste exemplo a gasolina, transportar a gasolina até o veículo, certamente a quantidade de energia é muito maior do que aquela energia que está na gasolina. Tá? Então, é possível fazer esse tipo de cálculo. Agora, por exemplo, no caso no caso do etanol, tudo bem, no etanol não é muito diferente, mas aí você pode considerar ou não a presença da energia solar. Se não considerar, você vai ver que o balanço é positivo. Agora, no caso da energia, né, que é mais específico, considera, né? Então, assim, dependendo do instrumento, né, não é tão adequado para fazer comparação entre uma fonte renovável com uma não renovável. Aí existem algumas unidades do âmbito da energia que consideram isso, né? Tem, o que tem de renovável, o que tem de não renovável. Vamos lá, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Esta curva, ela mostra aí, né, faz uma comparação entre as diversas fontes, só que a diferença entre elas está, tem algumas fontes que são muito diluídas de energia, né, uma pequena concentração de energia, outras maiores. O que vocês estão vendo aqui? Da esquerda para a direita, do lado esquerdo, são em geral fontes mais diluídas de energia. Aí, à medida que vai subindo, né, essa linha aqui, essa linha que eu estou apontando preto, né, representa o número 0, que é a proporção, né, que pode ser feita, por exemplo, um menos que o outro. Então, tem algumas fontes que são positivas, isto é, para conseguir aquele tanto de energia, né, em forma de produto, precisa um tanto de energia em forma de reagentes, de matéria-prima, melhor dizendo, é mais bonito, matérias-primas. Então, vocês estão vendo algumas fontes que são positivas e outras que são negativas. Claro que o importante aqui não é saber os valores e também se um está em cima do outro, porque tem algumas fontes que são muito difíceis de comparar umas com as outras. Por exemplo, vai comparar etanol com geração, com eletricidade vindo de uma hidrelétrica. É difícil.
São fontes que totalmente diferentes, para aplicações totalmente diferentes, enfim, depende muito da tecnologia aplicada, da matéria-prima, do país, enfim, da geografia. Mas é possível comparar, digamos, duas fontes concorrentes, por exemplo, etanol e gasolina, dá? Dá. Comparar, por exemplo, eucalipto de floresta plantada com madeira nativa, dá também, tá bom? Então, o que é importante é saber qual que a proporção é maior ou menor entre matérias-primas concorrentes, matérias-primas parecidas, enfim. E o que vocês podem ver é que no lado direito apenas tem três, né? Mas vamos se concentrar mais aqui, fissão nuclear e fusão nuclear. Bom, primeiramente, fissão nuclear, todo mundo sabe, é geração de energia elétrica por meio das usinas termonucleares, que usam, em geral, urânio enriquecido. É uma energia concentrada por quê? Porque para produzir uma determinada quantidade de energia elétrica, são necessários apenas alguns quilos de cápsulas de urânio enriquecido. E essa mesma energia proveniente de apenas alguns quilos de urânio enriquecido, para a mesma quantidade de energia é necessário, por exemplo, toneladas de carvão. Por isso vocês estão vendo aqui que o carvão é mais diluído do que o urânio usado, o urânio enriquecido usado no processo da fissão nuclear. Então, a fissão nuclear é mais concentrado do que o carvão. E comparar, por exemplo, vamos supor uma termoelétrica que queima carvão, que de uma hora para outra começa a queimar lenha, desculpa, carvão vegetal. O poder calorífico do carvão mineral, em geral, é bem maior do que do carvão vegetal. Então, é necessário para a mesma quantidade de energia, uma quantidade maior de material, mais toneladas de carvão vegetal. Aqui não parece, mas poderia aparecer aqui, por exemplo, carvão vegetal. Se fosse o caso, estaria abaixo do carvão, sem dúvida, mais para o lado esquerdo, muito diluído, mais para baixo. Ao passo que o carvão mineral, mais para cima, mais à direita. Mas mesmo assim, tanto o carvão vegetal quanto o carvão mineral está muito mais para a esquerda do que fissão nuclear. E por que aqui fissão nuclear está para baixo, que quase no zero? Porque a quantidade de energia necessária para a produção do produto final, que no caso é energia elétrica, é muito grande. Porque numa usina, ter lá, né, aquela energia necessária para bombeamento da água para fins de arrefecimento, porque as usinas precisam de energia elétrica para alimentar seus processos, para produzir energia elétrica. Tá? Então, vamos supor, para produzir 10 precisa consumir 2. Né? É isso que quer dizer. Fusão nuclear é uma tecnologia que está sendo muito pesquisada, mas ainda não tem viabilidade econômica, não tem nenhum lugar não tem nenhuma usina de fusão nuclear que está conectada à rede ainda. O que vocês estão vendo aqui? O valor negativo, isto é, precisa consumir mais energia para o seu próprio processo do que aquela energia que sobra, que poderia sobrar para alimentar a rede. Então, vamos supor, consome 10 para fornecer a rede 2, tá? Porque envolve temperaturas muito mais altas, tá? Não cabe aqui falar por enquanto, né, como funcionam essas temperaturas, mas basicamente é isso, tá? A quantidade de energia consumida é ainda maior do que a produzida por enquanto, tá? Porque, como falei, depende muito da tecnologia aplicada. Vamos comparar, por exemplo, floresta madura com floresta plantada. Para floresta madura, né, vamos supor, alguém pega lá uma madeira lá para produção de lenha e depois até mesmo transforma em carvão vegetal, mas pega de madeira nativa. Quando fala em exploração, né, da madeira nativa, obviamente não fala, né, no manejo do solo, não tem essa preocupação de replantar. Então, por isso que a quantidade de energia necessária para obter um tanto no produto final, ele acaba sendo pequena, que até parece aqui valores, acho que chegando até na casa valores chegando até na casa das centenas, enfim. Vamos supor que seja 200, né? E já parece no meio que não dá para saber qual é exatamente, mas vamos supor 200. Para conseguir 200 unidades de energia na lenha, é necessário apenas uma unidade de energia para realizar o trabalho, porque não tem aquela energia para plantar, para replantar, para reflorestar. Ao contrário aqui, plantação florestal está bem mais para baixo. De novo, a preocupação não é com números, a preocupação é com posições entre tecnologias concorrentes. Tá? Porque pode ser eucalipto na região sudeste, mas pode ser também pinos na América do Norte.
muda muito, né? O que mais? Energia geotérmica, tá? Um processo que requer pouca energia para realizar seu trabalho. Hidroeletricidade, mesma coisa, embora existam algumas fontes de energia, alguns processos, e que é difícil fazer esse tipo de cálculo, como falei, né? Não dá para comparar tudo. Por exemplo, petróleo do Oriente Médio. É um petróleo ainda barato, abundante, então consome-se pouca energia para extraí-lo. Tá? É isso que quis dizer. Agora, para baixo, claro que é muito relativo. Por exemplo, aqui quando coloca etanol de biomassa abaixo de zero. Não tô, se alguém falar para mim, está acima de zero, eu vou acreditar. Porque depende muito da biomassa, depende muito do processo. Mas uma coisa é certa, ela é mais diluída que, por exemplo, gasolina. Tá? Por exemplo, aqui, aquecedor de água solar, né? Claro que o objetivo final é outro, né? Não é eletricidade, mas sim é aquecer a água a uma temperatura agradável o suficiente, dependendo do contexto, né? O quanto de energia que tem nessa água quente é baixa em comparação a toda a energia consumida para alimentar o processo. Claro que depende muito do tipo de aquecedor solar, da sua aplicação, não podemos pensar apenas em aquecedores domésticos, enfim, é passível de discussão, não vou entrar em detalhes. Energia térmica do oceano, mais para frente falar sobre isotecs, que são sistemas termoelétricos de geração de energia elétrica que aproveita a diferença de temperatura entre a água rasa, que é de um oceano que é mais quente, e a água mais funda, que é fria. Tá, eu já vou antecipar, até a década de 70, 80, havia pesquisas em cima disso, principalmente no Pacífico, como alternativa à queima do óleo diesel, só que depois foi descontinuado porque envolve um alto custo de manutenção, muita despesa, né, com manutenção. É uma tecnologia muito, mas fala, necessita de muitos equipamentos, confiabilidade baixa. Aí depois apareceram outras tecnologias mais simples, mais baratas aí, como concorrentes, né? Então, até que apenas está nos livros, provavelmente, né? Então, assim, é muita energia consumida para pouco resultado. Imagina uma grande usina para produzir energia elétrica para uma, duas casas. É aí onde eu quero chegar. Então, é isso que está dizendo aqui. Esse aqui é o exemplo de uma curva que eu peguei na literatura, tá? Então, vou pegar, mostrar umas para vocês feitos na mão mesmo. Que é, como falei para vocês, é fim de comparação, tá? Por exemplo, aqui, carvão de boa qualidade, carvão mineral. É verdade que carvão mineral ele tem está acima do gás natural? É muito relativo, tá? Até faltou eu colocar, acho que talvez nos próximos desenhos tem isso, né? Comparar entre carvão mineral e vegetal. Mas, por exemplo, aqui, hidrogênio da eletrólise. Depois eu vou falar para vocês que a quantidade de energia necessária para produzir hidrogênio da água, quantidade necessária para consumir, para quantidade de energia da eletricidade necessária para eletrólise é bem maior do que a energia embutida do hidrogênio. Mas em próximos vídeos eu vou falar sobre isso. Tá, floresta madura nativa, plantada, como falei para vocês, aí etanol de cana e etanol de milho. Etanol de cana, com certeza, na minha opinião, acima de zero. E etanol de milho, dependendo do processo, pode até abaixo. Fissão e fusão nuclear, como tinha falado antes. Iotec sempre lá para baixo, bem diluído, onde eu quero chegar. Que Protec precisa de muita água para produzir pouca energia. Tá? Aqui, por exemplo, gasolina e óleo diesel está abaixo de zero. Hidrelétrica e geração fotovoltaica é muito relativo, porque depende da usina, depende do processo, enfim. E aí até tem termoelétrica, biomassa sólida, que está bem amplo. Por quê? Porque depende da biomassa. Mas com certeza está abaixo do carvão mineral. Tá? Então, assim, é uma situação, é um tipo de exercício que tem mais de uma resposta. Tá? Não dá para pedir assim apenas coloque a tecnologia na curva, mas tem que explicar, né? Tem que ter uma ideia, um discernimento de por que que a pessoa acha que é ali no lado esquerdo e não no lado direito, é embaixo não em cima, enfim. Onde eu quero chegar também? No começo eu falei, né, que tem a questão do quanto de energia necessária para produzir uma unidade de energia no produto final.
né? Se for pensar, por exemplo, no carro elétrico, aí claro que depende da fonte de energia elétrica, mas se for pensar na biomassa, pode pensar no quanto do sol necessário para produzir a biomassa. Então, por exemplo, está aqui, são necessários 40 mil joules de energia solar para produzir 1 joule de carvão vegetal. A unidade é essa mesma, energia solar. Tá? Até tem uma unidade lá, joule solar. Essa é outra maneira de dizer que leva aproximadamente 40 mil joules de luz solar para fazer o mesmo trabalho que um joule de carvão vegetal. Tá? Mas aquela história, então, em vez de usar carvão vegetal, por que não usa o sol? Porque as tecnologias de processamento são outras, dependendo da aplicação. Dá para tem, por exemplo, para fazer churrasco, né? Carvão vegetal, vai usar o sol para fazer churrasco? Sei que a pessoa construir um grande fogão solar é uma outra situação, né? Tomando como luz solar uma unidade, ao quanto de madeira precisa, claro que depende da espécie, depende do local, né? O quanto de carvão vegetal, quanto de petróleo, que segundo alguns pesquisadores, né, petróleo vem de matéria-prima lá de seres vivos da era paleozoica. E o quanto de energia solar necessário para produzir 1 joule de eletricidade. No caso de 160 mil, por se tratar de um produto mais nobre, produto final, né? Então a questão é, por que não usar um insumo, por que usar um insumo e não usar o outro? É questão da adequação, que dependendo da máquina térmica não dá para usar qualquer coisa. Tá? Então, para produzir, de novo, né, aquela hora que eu falei no começo, não dá para colocar petróleo cru no carro, então vai ter que transformar ele em gasolina, pegar uma fração do petróleo, que são os hidrocarbonetos, que compõem a gasolina. Tá? Então, isso é onde eu quero chegar. Então é isso, tá? Então a energia seria um instrumento, uma ferramenta voltada na área de engenharia ambiental para estudar desde o comecinho do começo mesmo, o impacto causado para uma determinada atividade. Tá? Então aí é mais para tomadas de decisão, não para empreendedores, mas principalmente aí para quem elabora políticas públicas, né? Mas na área, no poder público. Tá bom?